de que agora é oficial, o Flamengo liberou o volante Thiago Maia para conversar com o Corinthians. Se houver um acerto entre o Corinthians e Thiago Maia, o Flamengo vai facilitar a saída. Já que ele sabe tudo, eu quero saber, Drone, do interesse do Corinthians no Thiago Maia. E aí, Vene, novidade? Esse aí tem boas chances de sair. Assim, eu seria leviano dizer que... Salve, salve, nação! Vambora mais um vidinho, né, sobre o nosso Flamengo. Notícias importantes aqui sobre o Flamengo nesse vídeo aqui. Flamengo aceita liberar Thiago Maia para o Corinthians. É isso mesmo que tu tá escutando. O Flamengo sim aceitou liberar o Thiago Maia e Thiago Maia se animou com as negociações entre Flamengo e Corinthians, e o jogador pode estar muito perto, sim, de se transferir para o Corinthians. Sobre a situação de Everton Ribeiro, ele está nos seus últimos dias, últimos 3 dias de contrato com o Flamengo. A negociação ainda segue o impasse, mas até nos próximos dias, ou até a famosa sexta-feira agora, né, última sexta-feira do ano, vai tomar a posição se ele fica ou não no Flamengo. E ainda tem a situação do Luiz Henrique, né? O Vene Casagrande conversou com o diretor esportivo lá do Bet, da Espanha, e trouxe detalhes sobre essa situação entre Flamengo e Fluminense, que disputam o jogador. Mas sem mais enrolação, vamos embora com mais um vídeo. Créditos à ESPN Brasil e ao SBT Rio. E já vai deixando o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, né? E ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. E vamos embora com mais um vídeo e já desejando um feliz ano novo para vocês aí. Tamo junto. Lá no Maracanã, e vai agora já contar pra gente sobre o Everton Ribeiro, porque já há alguns meses, não é, Cícero? O Flamengo discute essa renovação de contrato, né? E eu queria que você explicasse pra gente como é que tá essa situação, se vai renovar ou se tem outros clubes na parada, Cícero. Valeu, Bruno. Um abraço para você, para Mari, para o Mário Marra e para o Fã de Esportes. Antes de eu complementar aqui com o que você pediu, o Everton Ribeiro, deixa eu passar uma notícia nova, né? O jornalista Vene Casagrande, e eu apurei também, está dando a informação de que agora é oficial, o Flamengo liberou o volante Thiago Maia para conversar com o Corinthians. Se houver um acerto entre o Corinthians e Thiago Maia, o Flamengo vai facilitar a saída. Em princípio, seria uma troca do Thiago Maia e mais o Mateuzinho, lateral direito, foi uma proposta, uma oferta do Flamengo, pelo Fausto Vera, volante argentino de 23 anos. O Corinthians não gostou, queria um outro jogador no lugar do Mateuzinho, pediu para o Flamengo relacionar outros jogadores, né? Que ele poderia colocar na troca, não progrediu, então agora pode haver um acerto apenas do Thiago Maia com o Corinthians, Thiago Maia chegando para suprir a saída do Gabriel Moscardo, que está indo para o Paris Saint-Germain. Em relação ao Everton Ribeiro, ele tem contrato só por mais 3 dias com o Flamengo, até o final do ano. Estão acontecendo reuniões presenciais e não presenciais entre o staff do jogador e o Flamengo. Ele quer permanecer na Gávea. O impasse que está havendo é o seguinte: o Everton Ribeiro quer um contrato de 2 anos com o Flamengo. O Flamengo fez uma proposta por um contrato de 1 ano. É esse o grande impasse. O tempo de contrato, não é tanto o salário vai continuar o mesmo. Só que o Everton Ribeiro, que já está aí com 34 anos de idade, quer ter uma garantia de contrato maior. Se isso for resolvido, ele deve ficar no Flamengo. Se o Flamengo bater o pé que não dá um contrato mais de 1 ano, ele vai iniciar negociações quando se esgotar todas as negociações com o Flamengo com outros clubes. E 2 clubes já estão dispostos a dar 2 anos de contrato para o Everton Ribeiro, o Internacional e o Cruzeiro. Vamos aguardar, o prazo é entre hoje e amanhã para essa definição. Obrigado, Cícero. Então, o Cícero trazendo informação do Thiago Maia, que é importante, um amigo liberando o jogador para acertar com o Corinthians, caso, claro, esse acerto aconteça entre clube e jogador. E aí o Everton Ribeiro, Mari Pereira, o Inter tá de olho, o Cruzeiro tá de olho, e os números dele, então, no Flamengo. Quem tem que ceder aí? O Flamengo em aceitar dar 2 anos de contrato para o jogador, ou o Everton Ribeiro em pegar e assinar por mais 1 ano? O que você acha? Eu acho que essa temporada ela foi importante para deixar alguns recados, assim, né? Tanto para o Everton quanto para o Flamengo. Ele perdeu a vaga de titular, né? Foi ali um dos escolhidos. Quase sempre nessa troca de treinadores constante, né, do ano passado para cá, era quase sempre o Everton Ribeiro a sair para tentar desmontar esse quarteto, né, em determinado momento, assim. E eu gosto muito da postura dele nesse sentido, assim. Ele é um jogador que nunca criou problema, assim, aparentemente, exatamente. Muito pelo contrário. Então, acho que justamente por isso, para você aliar toda essa postura do Everton Ribeiro fora do campo com o desempenho dele dentro do campo, eu renovaria por 2 anos. Eu acho que faz sentido para ele como segurança e eu acho que ele é um jogador que responde.
quando ele tem, né, a possibilidade, ele é escolhido. Eu acho um jogador acima da média, quando a gente compara a posição com outros jogadores que estão aqui no Brasil. Então, acho que sim, acho que o Flamengo poderia dar esses 2 anos de contrato para ele. Nessa negociação, o Flamengo mostra que já contratou já tem 2 jogadores importantes para essa posição, incluindo a chegada agora do De La Cruz, não é, Mário Marra? E do outro lado, o Everton Ribeiro mostra que tem propostas de 2 clubes importantes também. Eu acho que tem prudência do lado do Everton Ribeiro de querer um tempo maior e tem prudência do Flamengo também de entender, olha, a gente está com você aqui diariamente, a gente acha que é 1 ano. E no meio disso tudo tem negociação. Cada um tentando puxar do outro lado. Se eu olhar para o futuro do Everton Ribeiro fora do Flamengo, eu acho que ele tem possibilidades de jogar mais na temporada se ele for para o Cruzeiro. Já existe uma relação muito forte, né, entre o torcedor e ele, uma história, e eu acho que ele vai ter espaço para jogar. No Inter, mesma coisa. Vamos ver o que vai acontecer também com a situação do Maurício. E vai ser muito cobiçado. Mas hoje, no Flamengo, eu acho que ele joga menos. O Cruzeiro é uma das possibilidades e o Clube Mineiro ontem... Já que ele sabe tudo, eu quero saber, Drone, do interesse do Corinthians no Thiago Maia. E aí, Venê, novidade? Esse aí tem boas chances de sair. Assim, eu seria leviano dizer que com certeza vai sair e que com certeza não vai sair. O que eu posso garantir para os torcedores do Flamengo e também para os torcedores do Corinthians, que há agora uma negociação oficial entre os clubes pela tentativa do lado do time paulista na contratação do Thiago Maia. Inclusive, o Thiago Maia já foi avisado das negociações e ele ficou muito animado com a possibilidade de se transferir para o Timão. Por quê ele ficou animado? Ele terminou a temporada em baixa. Ele sim é um jogador que precisa respirar novos ares. Você acha que é uma boa pro Thiago Maia? Eu acho que seria uma boa pro Thiago Maia. Porque é banco do Pulgar, né? É isso, ele terminou em baixa a temporada. Eu vejo também o torcedor que perdeu totalmente a paciência com ele. Quando ele erra uma bola, o torcedor já vai, o Thiago Maia. Acho que para ele seria muito bom essa mudança de ares. Acho até que no Corinthians ele chegaria com status de titular. Corinthians vendeu Moscardo, Fausto Vera, que é outro jogador da posição, está em baixa. O Maicon, que é outro jogador da posição, talvez não sabe se fica no Corinthians. Mas então é importante ter um reserva de qualidade. O Flamengo está montando praticamente o elenco com 2 peças, né? Quase do mesmo nível. Saindo Pulgar, não fica um substituto assim? Eu vou te responder em cima de informação. Se o Thiago Maia for vendido pelo Flamengo, eu tenho certeza que o Flamengo vai em busca de uma reposição. Inclusive, se a gente for parar e analisar no passado recente, o Flamengo até vende jogador, desde que já tenha um encaminhado. Exemplo, veio aqui rapidamente a cabeça. Michael, quando foi vendido, já tinha o Marinho encaminhado. O Pablo Mari, quando foi vendido, já tinha o Léo Pereira encaminhado. Acredito que o Flamengo faça o mesmo. Inclusive, pode até tentar o Fausto Vera, que está lá no Corinthians embaixo, que para mim é um bom jogador. Mas, nesse momento, a negociação, pelo que me relataram no Flamengo, é Corinthians tentando comprar Thiago Maia junto ao Flamengo. Por enquanto, nenhum indício de alguém que o Flamengo possa procurar para suprir a ausência do Thiago Maia. Eu estaria mentindo se eu falasse isso, com certeza, entendeu? Mas, fato é que existe essa negociação, o Thiago Maia está animado com a possibilidade e tem grandes chances de acontecer. Grandes chances. Atualizar aqui a situação do Santos. O Fortaleza tem interesse no Santos, o goleiro do Flamengo, que acabou virando a 3ª opção, né? Ele chegou, virou titular, aí foi barrado, Matheus Cunha assumiu a posição, chegou o Rossi, o Santos virou o 3º. Como é que tá essa situação, velho? Pois é, ele terminou a temporada como 3ª opção, um jogador que chegou para ser titular, custando alto, inclusive. Cotado, a gente tem que recordar isso. Lembra? Exatamente, ele custou aí cerca de 15 milhões de reais para o Flamengo tirar esse jogador do Atlético Paranaense. Terminou embaixo e o Fortaleza, que precisa de um goleiro, entrou em contato com o Flamengo, também com os representantes do atleta, demonstrando interesse. A questão é, os representantes do atleta viraram e falaram para o Flamengo, olha só, empréstimo esquece. Se for para emprestar, a gente prefere ficar aqui no Flamengo. Só venda definitiva. Mas aí o Fortaleza vai ter dinheiro para comprar o jogador junto ao Flamengo? Essa é outra questão. Eu, particularmente, aí a minha opinião, eu não venderia ou não emprestaria o Santos. Para mim, seria o reserva imediato do Rossi ou até mesmo brigar por uma titularidade no gol do Flamengo. Porque estamos falando de um jogador que foi convocado para a seleção brasileira quando era o Tite. Quem me garante que ele não pode dar a volta por cima? O Pulgar é um bom exemplo. O Pulgar deu a volta por cima, foi muito criticado. O Santos foi bem em 2022. Foi bem em 2022, em 2023 ele caiu muito de produção, bem verdade, perdeu status, perdeu vaga ali para o Matheus Cunha, mas estamos falando de uma temporada do Flamengo que foi melancólica. Inclusive, quem deixou ele no status ali de 3º goleiro foi o próprio São Paulo.
que tomou muitas Você decisões. vê ele acima do Matheus Cunha. Eu vejo. Se fosse para negociar um goleiro, eu negociaria o Matheus Cunha, não o Santos. O Matheus Cunha é mais jovem, né? De repente também ainda pode. É isso. Se é para negociar um goleiro. Mas hoje o Santos. Isso é a minha opinião. Eu botaria o Santos como reserva imediato ou até mesmo brigando pela titularidade com o Rossi. Olha, agora o Vene vai contar pra gente como é que tá a novela Luiz Henrique. Galera, tá rolando um fla-flu nos bastidores, tá pegando fogo. Todo mundo querendo Luiz Henrique, o Fluminense tinha acenado já há um tempo com essa possibilidade dele voltar por empréstimo, o Flamengo entrou na jogada, o Flamengo tem mais grana, o Flamengo tem mais elenco, mas o Vene acredita que no Flamengo Luiz Henrique teria mais chance. Novidades nesse fla-flu, nessa novela aí, Vene? Antes dessa opinião polêmica, que muita gente considera polêmica, que no Flamengo ele teria mais chance de jogar, vamos trazer as informações. Antes de mais nada, o diretor do Betis me confirmou que, de fato, Flamengo e Fluminense... Falou com o diretor do Betis? Falei com o diretor, Ramon Platz. Drone internacional, meu amigo. Ramon Platz, é isso. Alô, espanhol. É isso, a gente vai botando no Google Tradutor, é isso, não tem jeito, tecnologia ajuda. E ele confirmou que, de fato, Flamengo e Fluminense procuraram o Betis e fizeram proposta por empréstimo. Mas ele também disse que a ideia é vender o Luiz Henrique, a prioridade é vender o Luiz Henrique. E outros clubes da Europa podem aparecer, o Betis não está com nenhuma pressa para resolver essa situação agora. Mas sobre o Fla-Flu, a ideia é o seguinte, o Luiz Henrique ele tem mais de um empresário. Tem um empresário que prefere que ele vá para o Flamengo, acreditando no projeto de carreira, e o outro empresário, no lado emocional, prefere que ele vá para o Fluminense. Então, assim, existe de fato esse Fla-Flu e o Flamengo... Tem um em cada orelha aqui, né? É isso, Flamengo exatamente. E Fluminense. Os E o dois caras que Flamengo, cuidam da carreira dele. Para ele chegar ao clube assim, que no caso é o Real Betis, ele já tinha um ok aqui do lado do jogador. Porque o Flamengo não ia abrir negociação com o Real Betis sem ter o ok do jogador. Não é o perfil. Não né? é o perfil, é a estratégia do Flamengo. Lá, né? Exatamente, é a estratégia do Flamengo. Então o Luiz Henrique sinalizou, você acredita que o Luiz Henrique sinalizou para o Flamengo um ok? Os empresários, com certeza. Os empresários, com certeza. Ou pelo menos esse empresário que prefere que ele vá para o Flamengo. Entendi. Então, assim, de fato existe um Fla-Flu e foi o que eu falei ontem. Um membro da diretoria do Flamengo falou, posso até não levar o Luiz Henrique, mas eu vou fazer o escarcéu furducinho ali nos bastidores, a gente está mexendo com a cabeça dele. E aí também no lado do Fluminense tem o Fred, que mantém contato com ele, entendeu? Conversa com ele. Né? Lado emocional. Tentando convencer o cara a voltar para cá. Se a gente for parar e analisar financeiramente falando, eu acho que o Flamengo leva melhor, sem sombra de dúvida. Poder, né? E aí, é isso. Financeiro, né? Financeiro. E tá disposto, tá agressivo no mercado. Mas por enquanto não fez valores de compra, sabe, nada. De oferta de compra, nada. Luiz Henrique. Eu sei que é proposta de empréstimo com opção de compra ao término do contrato, que é uma estratégia que a diretoria do Flamengo adota mesmo. A questão é o seguinte, é ver quem vai convencer o Betis. Porque tem que convencer o Betis, não é convencer o Luiz Henrique. Isso. Parece que o Luiz Henrique tudo bem, né? É porque é a mesma coisa que alguém Flu. tentar te convencer de algo, sendo que você tem contrato comigo. Você tem que me convencer, entende? Não cabe só ao jogador. É isso. Que é a parte mais difícil. É exatamente. Para mim, a parte mais difícil nessa história toda é você convencer o Betis a emprestar, tá? Porque o Betis, como eu disse, tem a prioridade de venda. Sobre a minha opinião, eu acho que no Flamengo ele teria mais chance. Por quê? Porque ele joga do lado direito, certo? Do ataque. No lado direito do Flamengo, ninguém se consolidou na temporada 2023. Lá no Fluminense, ele disputaria a vaga com nada mais, nada menos que John Arias, que para muito foi o melhor jogador da Libertadores. E aí, do outro lado, tem o Keno. E aí, na reserva, tem o John Kennedy, que querendo ou não está em alta. Então, quem me garante que lá no Fluminense ele iria jogar mais? Eu acho que no Flamengo ele teria mais chance de ser titular no lado direito. Porque é uma posição que ninguém se consolidou. A gente viu o Bruno Henrique jogando pelo lado direito, algo que isso pouco aconteceu na carreira do Bruno Henrique, porque o Luiz Araújo não deu conta do recado na visão do técnico Tite. Então, na minha opinião, ele teria mais chance no lado direito do Flamengo do que lá no lado direito do Fluminense. Será, gente? Você concorda? Ele vai brigar com o John Arias. O John Arias está consolidado. Ah, ele vai brigar com o Keno. O Keno também está consolidado. A não ser que o Fernando Diniz enxergue no Luiz Henrique como um jogador titular absoluto, o que eu acho pouco provável. Eu vou concordar em partes contigo, né? Porque o Arias, ele é um titular absoluto, é um cara ídolo da torcida e realmente a concorrência com o Arias é muito difícil. Mas o Diniz pode jogar o Arias ali para a esquerda, como ele faz em alguns momentos durante o jogo, ele inverte, joga o Arias na esquerda, sobraria para o Keno, que também fez uma ótima temporada, foi decisivo na Libertadores com 2 passes.
também é complicado achar um lugar para o Luiz Henrique. Agora no Flamengo é a quantidade que chama a atenção para jogar ali do lado direito, que é o Luiz Araújo, o Bruno Henrique, o Gabigol cai por ali, De La Cruz chegando para cair por ali, mas no fim da temporada ninguém estava firme. Tava Luiz Henrique, Bruno Henrique e Luiz Araújo, alternando na direita. Pois é, e eu também, assim, aí é minha opinião, tá? Eu não enxergo o De La Cruz, embora ele faça essa função também, já fez no River Plate, eu não enxergo o De La Cruz jogando na ponta direita, correndo atrás de lateral. Eu acho que com o De La Cruz o Tite pode até mudar um pouco o esquema tático, ele fazendo mais o meio ali junto com a Arrascaeta, mas eu não consigo ver ele botando o De La Cruz sempre ali na ponta direita, não. Olha, me avisaram aqui. Então, é isso aí, nação. Se você gostou do vídeo aí, já vai deixando aquele seu like aí, né? Como o próprio Vini Casagrande disse, o Flamengo já liberou o jogador para poder conversar aí com o Corinthians e o jogador achou uma boa possibilidade de se transferir para o Corinthians. Eu acho que, na minha opinião, acho que é uma boa sim o Thiago Maia sair. Eu acho que o ciclo dele dentro do Flamengo chegou ao fim. Foi bastante vitorioso no tempo que ele ficou no Flamengo até o momento, né? Acho que chegou a hora dele meter o pé e buscar novos ares, né? Sobre a situação também de Everton Ribeiro, né? Que na ESPN falou aí, né? A situação do Everton Ribeiro vai ser decidida nos próximos dias, né? Até no dia 29 aí, né? Dia 29 é sexta-feira, famoso amanhã. Eu acho que é a decisão final se o Everton Ribeiro fica ou não fica no Flamengo. Eu daria 1 ano para ele, como o Flamengo está dando. Mas o jogador quer 2, né? Então esse impasse acaba dificultando a tratativa entre jogador e clube, né? Se o Everton Ribeiro ficar por mais 1 ano, eu vou ficar feliz. Eu acho que ele tem como ainda ajudar o Flamengo nesse próximo ano e possivelmente o Flamengo vai vir forte em 2024 com o Tite, De La Cruz e outros jogadores chegando, né? Se ele sair, a gente vai dizer que o ciclo dele dentro do Flamengo chegou ao fim, né? Então, é aquilo. Se ele ficar, para mim tá ótimo. Se não ficar, tá tudo certo também, né? Mas deixa tua opinião aí. Everton Ribeiro, precisa ficar ou não na sua opinião? Deixa seu comentário aí. O seu like também ajuda demais. E tamo junto, hein, nação.